Pessoal, boa tarde. Eu estou imensamente grata por essa oportunidade de estar aqui nesse oásis, né, que é esse espaço do Instituto SEB. Então, primeiro o meu imenso agradecimento e depois dizer para vocês que, na verdade, eu vim para um diálogo, né? Eu vim para que a gente possa trocar ideias. Eu conheço um pouco do que vocês fazem e sei que é um trabalho lindo, que tem resultados muito importantes para a vida dos jovens, né? Que o mercado de trabalho reconhece a importância do NAU. Então, eu peço que a gente faça uma conversa aberta, né? E que a gente possa, a partir dessa pergunta, chegar a encaminhamentos que melhorem ou que colaborem para a transformação que tanto nós como vocês almejamos. Eu vou contar um pouquinho, então, por que eu pensei nesse tema, né? Por que eu pensei nesse tema? Eu tenho uma carreira acadêmica bastante forte, marcada profissionalmente, né? Então, eu fiz psicologia, fiz pedagogia, mestrado, doutorado, pós-doutorado. E toda vez que a gente vai para a academia, um dos saberes que eu aprendi é que a gente inicia o trabalho com um problema de pesquisa, né? A gente pensa no problema trazido na sociedade como um problema a ser investigado, não é isso? Então, essa chamada, esse título faz parte de uma reportagem do Estadão, já que, como o Zé disse, socioemocional está em alta, e muitas são as notícias de que eles são importantes na escola, na vida, na saúde, nos relacionamentos, no trabalho, né? Então, assim, será que é isso mesmo? Né? O que será que está acontecendo na formação pessoal, interpessoal e na sociedade para que a gente tenha uma chamada dessa de que as competências socioemocionais são um pote de ouro? Então, é um convite, um desafio para a gente pensar nesse problema. É um problema que a gente vive diariamente, né? Vocês recebem os jovens aqui e, com certeza, o primeiro movimento que vocês fazem é entender o que eles já conseguem fazer, o que eles fazem de melhor, né? E como que eles estão neste processo de aprendizagem de novas habilidades, de novas possibilidades. Né? Como que eles se dispõem a lidar com a transformação que está acontecendo no mundo, na vida de cada um de nós e dos jovens também. Então, é diante desse problema e considerando os sujeitos reais que chegam aqui, é que a gente vai construir o nosso diálogo para pensar o que é que a gente pode fazer de diferente do que a gente já faz para garantir uma intervenção eficaz. Tá? Eu também considero importante contar uma parte dessa minha transformação, né? Porque, como eu comentei com vocês, eu vim da universidade, eu tenho uma carreira de 15 para 16 anos, né, enquanto pesquisadora na área de habilidades sociais. Ou seja, o meu futuro, né, eu poderia dizer para vocês que poderia ser marcado por uma carreira pública, por um concurso, do qual eu iria ser uma professora universitária. Né? A gente vai lá, faz mestrado, faz doutorado, não é? Para isso? Para entrar na carreira de professora universitária. Né? E aí, em 2018, eu resolvi fazer uma mudança na minha trajetória. E por que a mudança, Andréia? Né? Eu já vinha, desde 2014, com um pé muito presente nas demandas da sociedade. Eu fiz pesquisa de doutorado, de pós-doutorado, fazendo as análises dos problemas da realidade social. Então, indo na escola, entendendo qual era a queixa do professor, entendendo como que o professor tinha dificuldade com os alunos, quais eram as dificuldades dos alunos. Depois, eu comecei a pensar que essa necessidade que estava dentro da escola, ela estava na vida dos sujeitos fora da escola, que é o que a gente vê hoje aqui no projeto. Os jovens que chegam aqui, eles são fruto de um processo de escolarização do qual a escola não deu conta de transformá-los no aspecto pessoal e interpessoal. Por mais que a gente já saiba que há aí um discurso nesse sentido.
Então, a minha transformação, ela também é uma transformação sensível às necessidades, né? E o principal que eu considero importante compartilhar, que é o propósito, né? O que eu pretendo da minha vida, né? Estar na carreira docente é bom, eu gosto, fazer pesquisa é bacana, a gente tem várias coisas interessantes, mas o que me move, o que me dá gana, o que me faz sair de casa feliz, é pensar que eu adquiri um conjunto de conhecimentos que tem sentido na vida dos outros, que ajuda as pessoas a se transformar e a olhar para si de um jeito mais amoroso, mais respeitoso, e conseguir sair dos momentos de adversidade com uma outra bagagem. Então, eu tive que fazer uma escolha, que era assim, né? Ou eu aposto nesse meu projeto profissional, que é construir instrumental científico e levar isso, disponibilizar isso para a sociedade, que foi o que eu fiz. Então, fundei o Instituto Ser Educativo, que é uma transposição, né? A tentativa de levar para a sociedade os saberes da pesquisa científica de uma forma simples, prática e, principalmente, que garanta resultados. Né? Então, nesse sentido do alinhamento de propósitos, das buscas de meta clara, entendendo a necessidade da sociedade, o quanto que eu, enquanto pessoa, tenho conhecimentos e habilidades para agir nessa sociedade, transformar a sociedade, pensar nesse movimento, é que eu quero compartilhar um pouquinho dos saberes aqui com vocês. Tá? Nós vivemos num mundo do trabalho marcado por alguns aspectos bem importantes. Né? Então, não dá para a gente desconsiderar que hoje nós temos um contingente muito grande de pessoas desempregadas. E o que isso gera, gente? O que acontece quando a gente tem um contingente grande de pessoas desempregadas? Algumas coisas que vocês estão vendo acontecer aí. Há um processo de desvalorização, né, do ponto de vista de salários. Né? A Ana Carla falou também, há um processo de violência. De qual sentido da violência, Ana? Em todos os sentidos. Então, há um sentido que é pessoal, do sujeito se tornar, né, buscar adquirir para suprir as suas necessidades de uma forma mais agressiva, né? E aí, por isso que a pergunta inicial ela é fundamental, gente, tá? Para que a gente não faça um movimento simplista de falar, não, então eu vou fazer um programa de desenvolvimento de habilidades socioemocionais e o menino vai ter sucesso na vida. Né? A gente não pode desconsiderar que há uma realidade cruel, marcada por aspectos importantes, das quais haja habilidades e competências socioemocionais para resistir sem adoecer. Né? Então, a gente vê, ao mesmo tempo, tantas adversidades, como a violência, que faz com que os sujeitos adoeçam. Então, nós estamos recebendo jovens, né? Quantos são jovens com sintomas depressivos, com pensamentos suicidas, ou com tentativas efetivas? Né? Não só jovens, adultos que estão numa dificuldade, né? A gente sabe também que nós temos um contingente de adultos com dificuldade de retornar ao mercado de trabalho com salário mínimo digno para sustentar a sua própria família. Né? Então, nós temos um contexto, gente, a concorrência, né? As exigências da concorrência, da inovação, né? Enfim, um conjunto de condições da realidade social que a gente não pode desconsiderar o impacto que elas têm na vida das pessoas. E aí a gente vai ver infinitas e muitas, né? Falo infinitas, mas são muitas os noticiários, as notícias, que dizem, então, de maneira bastante esperançosa, de que as competências socioemocionais são pote de ouro. Né? Quem tem essas competências tem uma probabilidade maior de emergir no mercado de trabalho. E o que vocês têm vivido? Isso se confirma? Quais são os dados da realidade? Vocês já fizeram uma pesquisa, aí, Ana, para a gente pensar, né?
O que a gente vai divulgar do projeto? A gente pode divulgar se os alunos que entram no projeto, eles têm um nível de habilidades socioemocionais, quando eles têm outro, eles emergem no mercado de trabalho. Quem permanece no mercado com sucesso? Tem alguma relação com essas habilidades e competências? Esse é um resultado efetivo que a gente precisa cuidar. Né? E aí, por isso eu digo que a pergunta é importante, porque o entusiasmo, né, as questões assim, de necessidade do momento, ou mesmo, né, como o Zé comentou aqui, está todo mundo querendo falar de competências e habilidades socioemocionais, mas mal sabe o que é e como que se ensina. Né? Então, assim, é um momento de muita euforia, mas a gente que é responsável pelo projeto, pela formação de pessoas, não basta só a euforia. Né? Nós precisamos garantir que o que a gente promove dá outros sentidos de vida e garantem alguns resultados reais. Tá? Então, a gente também vai ter um cenário de possibilidades aí de falar de competências. Competências essas que, ora, são chamadas de skills or competences. Né? Então, a gente vai ter soft skills, hard skills. Nós estamos falando de competências socioemocionais. As traduções são bastante aligeradas, mas eu trouxe aqui porque, se a gente buscar por soft skills, o que nós vamos encontrar? Um conjunto de habilidades comportamentais. Não é isso? E aí, essas habilidades normalmente são recorrentes. Né? Então, saber se relacionar, ser colaborativo, ser proativo, ter criatividade, ter foco na execução da tarefa. No meio disso, aparecem palavras assim como motivação, autoestima. Estamos falando de soft skills? O que vocês acham? Motivação é soft skills? Autoestima. Resiliência. A gente está falando de soft skills? Ou estamos falando de competências socioemocionais? Por que eu falo isso? Porque se a gente fizer uma leitura do conjunto de materiais publicados, está tudo junto, misturado, como se a gente ensinasse autoestima, como se a gente ensinasse resiliência, de forma assim, num passe de mágica, eu vou lá, ensino meia dúzia de habilidades e digo que o sujeito tem resiliência ou tem autoestima. Calma aí, tá? Vamos ser responsáveis pelos nossos atos e pelas nossas propostas. Vamos propor algo diferente do que a maioria está dizendo. Vamos propor coisas que tenham resultados efetivos e que garantam a saúde de verdade. Né? Então, é nessa postura respeitosa e responsável que eu compartilho com a equipe de vocês os nossos propósitos. Né? Eu sei o quanto vocês são também cuidadosos nesses quesitos. Né? Se a gente for buscar amparo para pensar de onde vêm essas ideias, né? De onde elas surgiram, já que elas não são novas, né? São novos termos, como dizem. O Pondé ontem publicou um artigo bem interessante, falando que são novos termos falando das velhas coisas, né? E é exatamente isso. Na verdade, a gente vai ter lá na década de... final dos anos 80, começo de 90, os pilares do relatório Delors. Né? E eles se transpassam da educação para a sociedade, para o movimento de formação de pessoas, para os programas de formação, de preparação para o mercado de trabalho. Mas por quê? Como você faz essa transposição assim, Andréia? Porque desde lá de trás a gente já sabe que o movimento de formação e de educação precisa contemplar 4 importantes pilares. Colocar o sujeito num processo constante de aprendizagem, né? Aprender a conhecer, ter conhecimento não deixou de ser importante. Né? Então, vamos lembrar da pergunta original. Ter conhecimento é importante, é fundamental, é transformador, mas só o conhecimento não transforma. Ele precisa ser passível de ser transformado em um fazer diferente, em uma ação. Né? Ele precisa criar condições para que esse sujeito se forme e se transforme. Né? E isso a gente só consegue fazer numa dinâmica entre esses pilares, em que conviver na diversidade,
né? Aprender, fazer, gera a tão esperada metamorfose ambulante. Ou Franz Kafka, né, nos dizia, nossa metamorfose. Então, se a gente tem a ambição de ter um projeto ousado, diferente, que promova habilidades efetivas de vida, né, nós temos que pensar em uma transformação que vai para além das demandas do mercado, que é para a vida também desse sujeito. E que vai permitir com que ele consiga tirar do seu repertório, das suas possibilidades, né, diante de diversas coisas que ele estiver vivendo, um fazer e um saber para que ele possa colocar naquele contexto. Também vou fazer referência ao Noah, né, acho que todos já leram Yuval Noah Harari, imagino, todo mundo aqui já leu alguma coisa dele, Homo Sapiens, Homo Deus, ou 21 lições para o século XXI, né? Então, esse movimento de transformação, gente, que a gente começou falando que é uma transformação da sociedade, mas aqui eu estou trazendo a costura, né, e amarrando para vocês que é uma transformação pessoal que nós precisamos nos colocar para que a gente consiga transformar o outro também, né? O Yuval tem várias ideias deles, das quais eu me aproprio. Uma delas é a ideia de que nós vivemos um momento de obscurantismo, né, nas mais diversas áreas. A área das competências socioemocionais, eu diria que é uma área de um movimento de... São muitos falácias, são pessoas falando coisas que não têm nenhum aparato científico. São saberes produzidos pelo que as pessoas acham. Tá? E aí eu vou me apropriar desse autor para dizer que, neste momento em que a crítica à razão, né, está em alta, já que o que se importa é quem fala de onde fala, né, vamos voltar às metodologias e às práticas que tenham evidência científica, porque esse é um instrumento de transformação eficaz. Simples assim. Tá? Eu posso, Andréia, ler o fulano e me aplicar o que ele está dizendo? É uma escolha de cada um. Quem sou eu para dizer que não? Mas o que eu estou convidando a vocês é que a gente faça um caminho respeitoso e responsável, que garanta resultados que permaneçam, tá? E também que tem resultados já comprovados na literatura. É igual escolher tomar medicação, né? Essa é uma comparação possível. Alguém aqui está doente agora? Está sentindo dor de cabeça, dor na garganta, dor em algum lugar? Vamos supor que tivéssemos alguém aqui com dor de cabeça. O que vocês costumam tomar quando tem dor de cabeça? Neosaldina, Dorflex, né? Aí vamos supor que vem um que fala assim, nossa, mas esse remédio aqui, ele veio para eliminar o Dorflex. Toma que vai passar a sua dor de cabeça. Ele chama, sei lá, Espiro resolve tudo. Tá? Aí você vai lá e toma. É uma escolha de quem? Né? Ok. De onde veio? Quais foram as testagens dele? Se para você não importa, continuamos a nossa conversa. Tá? O que eu estou fazendo o convite é que a gente, nesse mundo de possibilidades, que a gente tenha critério, clareza, propósito e estratégia focada no resultado. E aí, então, a gente vai para o mundo das social e emotional skills, né? Um mundo de possibilidades, uma rede de palavras bonitas, né? E aí a gente vai fazer esse movimento de olhar para os documentos internacionais da OCDE, Fórum Mundial Econômico, já que todos esses órgãos internacional, CASEL, estão falando de competências socioemocionais. Se a gente buscar por termos, né, no Google ou nas bases de dados, a gente pode encontrar palavras associadas, né? Então, como competências socioemocionais, o termo junto a gente quase não encontra nada. Tá? Façam esse exercício, coloquem lá. Só no Google, lógico, que o Brasil traduz de forma aligerada as suas coisas, você vai encontrar o termo.
né? No entanto, se vocês buscarem em bases internacionais, o que vocês vão encontrar? Soft skills, né? Social competence, social, emotional competence. Então, que aí aqui eu já estou, né, nas traduções, aprendizagem socioemocional, habilidades não cognitivas, com a entrada do Big Five no Brasil, que é uma teoria da personalidade, né? A gente vê a associação entre competências socioemocionais e habilidades não cognitivas. Então, vale a pena estudar isso. Inteligência emocional, desenvolvimento socioemocional. Então, todas essas palavrinhas, de alguma forma, elas fazem menção a esse termo traduzido como competências socioemocionais. Também vamos ter um movimento que é bastante antigo, né, que são dos órgãos do trabalho, né, aqui no caso o Ministério do Trabalho, no Decreto Real de 95, que define o termo competências. Tá? Porque eu acho que se a gente for olhar para os conceitos, depois a gente vai entender a lógica final. Então, assim, quando a gente está falando em competências nos documentos dos órgãos do trabalho, né, nós vamos ver a presença de definições que dizem que a aplicação do conhecimento, né, a utilização de habilidades e atitudes focadas na tarefa, né, e que tenham, então, autonomia, flexibilidade e colaboração. Se a gente olhar nos documentos da área da educação, a definição de competências, ela aparece de forma bastante similar. Tá? Então, é um conjunto de habilidades utilizados para realizar uma tarefa em um determinado contexto, que mobiliza, então, os saberes, as atitudes, né, as habilidades, ao mesmo tempo e de forma interrelacionada. Então, lá, as skills, que são habilidades, na tradução, né, mas que foram traduzidas como competências para o Brasil. Está claro isso? Que essa parte é bem importante. Tá? Quando a gente fala em competências socioemocionais, ou competências, a gente está falando em um conjunto de habilidades. Por que isso é importante? Alguém sabe? Por que é importante eu saber que competências é um conjunto de habilidades nos documentos? Eu ensino competências? Essa é uma perguntinha importante. Isso a gente desenvolve. Eu ensino habilidades, né? E aí eu vou dizer qual é a contribuição da área de habilidades sociais nesse sentido. Né? E eu avalio competências. Mas vamos lá para frente que eu vou chegar nesse ponto. Então, as duas definições anteriores, elas levam em consideração que o termo competências tem a ver com um conjunto de habilidades, habilidades como saber, ser, conviver, que tem que ser utilizado. Adianta eu desenvolver no menino a habilidade de comunicação, de apresentar, expor ideias, apresentar ideias, e ele não utilizar essa habilidade? Posso dizer que ele está sendo competente no uso da habilidade? Então, competência tem a ver com o uso da habilidade, tá? Na tarefa, de forma eficaz, respeitosa e ética. E a gente sabe que esse uso contínuo, frequente, vai permitindo com que o sujeito restabeleça sua saúde emocional, tá? Quando a gente fala de autoestima, é a mesma coisa. A autoestima, ela é parte de um processo de experimentação e de convivência. Tá? Eu não posso dizer para vocês que eu vou ensinar um conjunto de habilidades e vou garantir que esse menino melhore a sua autoestima. O que a gente sabe é que, quando mais competente socialmente ele vai ficando, mais ele vai encontrando reforçadores que fazem com que ele tenha autoestima. Né? Por fim, então, a gente sabe que esse conjunto de habilidades vão lhes dar possibilidade de sobreviver no mundo, né? Utilizando essas habilidades de acordo com as demandas que aparecerem. E o socioemocional vem de onde, vocês sabem? Alguém já pensou nos termos assim de forma separada?
Isso. Isso. Então, eu já mostrei para vocês que o termo competências socioemocionais é uma tradução de social and emotional skills, né? Mas o termo socioemocional tem na literatura sobre desenvolvimento humano há muito tempo, como você mesmo disse, tem a ver com o desenvolvimento social do sujeito que leva em consideração aspectos do seu emocional, né? O que a gente sabe é que esse termo se refere a coisas que a gente aprende na relação interpessoal. Então, se eu estou diante de uma criança que os pais pouco conversam com ela, sempre punem, né, não permite com que ela dê opinião, ela vai desenvolver algumas habilidades socioemocionais? Poucas. Então, depende do contexto, né? Estão relacionadas à forma como a pessoa, sujeito individual, percebe, sente, nomeia e lida. Quantos são os nossos jovens que têm vergonha de falar? De olhar, de se apresentar, de ir para uma entrevista de emprego e falar um pouquinho de si próprio, né? O que é preciso? Mas é preciso ter força, é preciso ter garra, é preciso ter força, ter garra, ter sonho, querer ir, querer fazer, né? E é um pouco desse querer que tem a ver com o socioemocional, né? Por isso, então, a gente tem um desafio muito grande, que é identificar essas dificuldades emocionais e comportamentais para pensar os programas de formação. Se a gente não leva esses aspectos se a gente não considera essas questões, fica muito difícil a eficácia, os resultados permanecerem. Tá? E aí, então, uma perguntinha para a gente conversar. Quais têm sido as dificuldades e as potencialidades que os jovens, já que o projeto tem 2 anos de vida, né, já tem uma história bonita contada, o que eles mais relatam para vocês de dificuldades e que vocês percebem de potencialidades? Eu percebo que os jovens normalmente falam que tem muito problema com oratória, porque toda vez que eles vão apresentar, eles sempre acham que eles estão se expressando mal, que eles estão falando errado, e eles chegam aqui com vícios de linguagem de onde eles vêm, gírias do seu bairro. Isso é normal, só que eles acreditam que isso é um problema, que eles têm um defeito. Mas eles têm ideias muito boas. Então, aquilo que eles acreditam e aquilo que eles sabem do cotidiano, para mim, é uma potencialidade. Quando eles falam isso, apesar da oratória e da dificuldade de se comunicar, que eles acreditam que eles têm, as ideias que eles trazem são fantásticas, são espetaculares, assim. Então, eu vejo essa dualidade. É uma coisa que sai um pouco fora do que a gente já escuta normalmente. O jovem tem dificuldade da fala, o jovem é tímido, o jovem não quer, o jovem, que a gente sempre escuta isso, né? O jovem não quer. E outras coisas que é mais comuns, né? É bem mais comum, como, ele tem uma escrita ruim, ele reclama disso e tudo mais. Mas o que mais me impressiona até hoje é o jovem não ter a noção de que ele pode pertencer. Esse é o grande X de tudo para que dê certo. O NAU Vestibular, o Instituto SEB, ou qualquer instituição que vai abrir alguma coisa nova que vai trazer algo bom para ele. Porque nós trabalhamos com alguns jovens, e não a grande maioria, tá? Mas muitos jovens assim que participaram, eles quando chegam, eles já sentem que não é para estar. E quebrar isso foi um trabalho que a gente começou há 2 anos e meio atrás, que foi fazer com que, não, é seu, usa, pega, se movimenta, senta, sente, vai lá na rádio, porque antes nós não tínhamos todo esse espaço, acho que a Rafa lembra muito bem disso, vai lá na rádio e usa aquele espaço maravilhoso, que tem um banheiro maravilhoso também que você pode usar. Então, a gente sente muito isso do jovem. E a grande potência é, depois que ele sente que ele pertence, acabou. Aí ele consegue modificar aonde ele está e trazer melhorias para aquele meio onde ele está.
Eu acho que o nosso trabalho é muito nesse sentido. E é muito legal ouvir o Gabriel falando, porque quando eu me sinto pertencido, eu posso sonhar, eu posso ter força, eu posso me ver em garra, né? Então, eu acho que dificuldade, às vezes, do jovem reconhecer isso como recurso, que eles já trazem muito, né? E o que eles precisam para potencializar é de uma parceria, que olhe para eles, que acredite neles, que permita que ele exista para que isso possa florescer. Então, acho que... E aí a perguntinha, e o que isso tem a ver com competências socioemocionais? Né? Então, assim, esse movimento de ter lá a pergunta e as palavras-chave, e a partir delas entender a sociedade, entender o que o Gabriel trouxe, né? O jovem, ele acha que esse contexto, essas coisas todas boas que estão acontecendo, o jovem de classe menos favorecida acha que não é para ele, né? Que ele não deveria, o que ele não poderia, que não é um direito dele, que nós vivemos numa sociedade de poucos direitos, né? E os direitos que estão disponíveis, né? As coisas que estão disponíveis nem sempre são tão bonitas e tão acolhedoras como esse espaço. Então, nós precisamos transformar as nossas sociedades, os nossos espaços em espaços que respeitem, não é? As potencialidades de cada um, os sonhos. Porque, como a Ana falou, eles parecem que não têm a garra. Na verdade, eles foram tolhidos de ter a garra. É como se para eles, para que você vai ter isso? Né? Para que você vai ter sonho? Né? Por que você precisa acreditar que você pode? Né? E nós viemos para resgatar isso, para dizer, não, você pode isso e muito mais. Porque, como você disse, como você chama mesmo? A Vitória disse, eles têm muitas boas ideias. Eles aprenderam soft skills na prática. Eles são resilientes porque eles sobreviveram numa sociedade de adversidades. E o que eles precisam? De uma oportunidade para conseguir transpor esses aprendizados e esses sonhos, para um outro momento, que é o ingresso no mercado de trabalho. Né? A gente ouve muito uma fala que é assim, mas os jovens hoje, eles não entram no time. Vocês ouvem muito isso? Eu já parto do pressuposto de que o jovem não tem vontade de nada, de que ele é de uma geração neném. Né? Então, já vem com rótulo estampado que dá para ele uma paralisia, né? Do tipo assim, já que eu sou esse mesmo neném, então não preciso fazer muita coisa para mudar. Né? E nós estamos aqui num movimento contrário, que é dizer assim, não, você pode mudar a sua realidade, sim. Né? E nós estamos aqui para criar uma rede de apoio para fortalecer as suas potencialidades. Né? Você tem boas ideias? Vamos ver como que a gente pode aplicá-las. Você tem dificuldade de falar ou dificuldade de português? Né? Vamos fazer, então, aulas específicas para isso. Vamos fazer aula de oratória, vamos fazer aula de língua portuguesa. Né? Vamos superar os desafios. A questão é superação. Né? E aí a gente vai ter, então, voltar um pouquinho para os estudos e para o cenário de onde vêm as palavras. Né? Então, nós olhamos para o contexto, olhando para as necessidades do mercado, olhamos para os jovens que chegam até nós e vamos lá pensar no nosso programa. O que é que a gente faz, como a gente faz e que relação tem isso com o que o mundo está fazendo. Então, uma referência bastante citada é o CASEL, né, que é um organismo americano de estudos sobre Social Emotional Learning. Né, são aprendizagens de habilidades socioemocionais. E esse framework que eu estou aqui apresentando para vocês, ele tem diversas traduções, né, já é um problema. Uns vão lá e traduzem, traduzem autoconhecimento como autorregulação. Né, enfim, questão conceitual aí, à parte, acho que não é o foco, mas o que eu trouxe aqui para vocês é um olhar também para vocês pensarem o projeto.
né? Quais são as competências socioemocionais, o que tem de documento internacional e o que a gente pode se aproveitar disso, né? Então, o que eu trouxe para vocês, assim, quando a gente fala em CASEL, a gente está pensando no desenvolvimento socioemocional, no processo de educação, né? Que envolvem essas 5 grandes áreas ou competências socioemocionais, como no Brasil tem sido falado, né? Então, conhecimento, autoconhecimento, autocontrole, consciência social, habilidades sociais ou habilidades de relacionamento interpessoal, tomada de decisão. Por que eu mantenho essa imagem para a gente fazer uma transposição para o mundo do trabalho? Todas essas competências, já que competências é conjunto de habilidades, né, de uma certa forma, elas impactam nas habilidades dos alunos, dos jovens, e no como que eles lidam com essa nova demanda do trabalho, né? Se ele não consegue, por exemplo, recentemente eu estava numa empresa fazendo uma mentoria, e o líder falou para mim assim: André, qual é o meu problema? Eu tenho esse jovem aqui, ó, jovem aprendiz, a gente deu a oportunidade, ele está no atendimento, ele sabe falar bem, ele é um cara comunicativo, só que ele não tem paciência. Dependendo de como vem, porque em atendimento as pessoas também vêm, né, de uma forma, ele responde do mesmo jeito, né? E aí agora ele começou a me dizer que ele vai sair porque ele está ficando em depressão por causa do trabalho. Então eu não sei o que eu faço, se eu mudo ele de lugar, ou se eu mando ele para fazer tratamento. Olha o dilema. Eu mudo o sujeito ou eu mudo o contexto desse sujeito? Por que eu estou falando tudo isso? Porque, gente, eu não posso falar que eu trabalho com soft skills, com habilidades socioemocionais ou com competências, se eu não levo em consideração que esse sujeito sente e pensa, e como que ele lida, como que ele se controla, como que ele se regula diante de um momento de dificuldade. Que instrumental ele tem para isso, né? E aí eu também não posso deixar de levar em consideração esse sujeito que tem tudo isso ao entorno dele no seu contexto de trabalho, que é o que o CASEL fala, né? Ele fala, tem que ir para a escola, tem que ir para a família, tem que ir para as políticas, tem que amarrar tudo, tem que construir um contexto que promova desenvolvimento socioemocional. Por isso é tão citado, né? E aí, quando a gente olha para as definições, eu vou passar rapidinho, porque esse não é o nosso foco, mas eu achei importante trazer para vocês, e não sei se vocês já tinham feito esse movimento, né? De olhar o que está definido em cada uma das competências do CASEL, né? A gente está falando de um conjunto de habilidades sociais ou socioemocionais, né? De identificar e reconhecer emoções, de identificar e reconhecer dificuldades e potencialidades, como a gente estava, que tenham a ver com a confiança, que é o que o Gabriel estava falando, né? Com a dedicação, com o sentimento de pertencimento, com o otimismo, ou seja, envolvem crenças, valores, automonitoria, que é um processo em que o sujeito vai percebendo como ele consegue utilizar as suas habilidades no contexto e ter resultados que sejam bons para ele e para o contexto, atinge os objetivos e tudo mais. Então, a automonitoria é um processo bastante individual que a gente precisa cuidar. Autorregulação ou autocontrole, né? Então, de regular as emoções, o cara vai trabalhar no atendimento. Está difícil? O que eu posso fazer? Né? Que instrumental eu posso dar para esse jovem, para ele aprender a lidar com o cliente difícil? Porque na vida é assim, nem tudo são flores, né? Ah, se fosse, né? Então, tornar-se resiliente é aprender, é dar instrumental para esse sujeito, naquele contexto, utilizar de alguns recursos para aprender a se controlar, né? A perspectiva do outro, né? A empatia ou tomada de consciência, né? Então, esse líder, ele foi bastante capaz de perceber a dificuldade do jovem e dizer assim, olha, eu reconheço que não é um trabalho fácil. O atendimento
aqui está bastante difícil, são muitas queixas, e ele não tem nada que ele possa fazer a não ser ouvir a queixa, anotar a queixa e repassar a queixa, né? Mas a gente vai dar um apoio. Que tipo de apoio? Então, assim, olhar para o outro e entender as necessidades dele, o sofrimento dele, né? Reconhecer quais são os apoios na sociedade ou na própria empresa que criam condições de tomada de decisão e de desenvolvimento de empatia, né? O relacionamento interpessoal ou as habilidades sociais como um conjunto de habilidades importantes para esse sujeito sobreviver no sistema, né? Eu preciso criar relacionamentos, eu preciso participar na sociedade. Como a Vitória disse, eles têm boas ideias e eles vivem intensamente na sociedade, né? Eles estão em espaços sociais, eles participam de eventos. Então, como que a gente pode aproveitar essas situações para potencializar o desenvolvimento dessas habilidades? Tomada de decisão. Vocês tinham comentado comigo, né, que vem diversas oportunidades de trabalho. Acho que foi a Ana Cláudia, né? Falou para mim, olha, eles recebem diversas oportunidades de trabalho e a gente faz um exercício com eles, que é muito importante, que é dizer assim, você não precisa aceitar a primeira oportunidade que vem. Você precisa ter claro quais são os seus objetivos, onde você quer chegar, né? Quais são os seus propósitos, se essa função, esse cargo tem a ver com coisas que você sabe fazer. Né? São escolhas, mas escolhas que valorizem, né, que tenham um afinamento de propósitos e que valorizem o que eles já têm de opções. O que a gente já sabe? Que esse conjunto de habilidades e competências ajudam os sujeitos, tanto no aspecto do desenvolvimento acadêmico, como na saúde, né? Nas relações saudáveis, na questão do empreendedorismo. Então, o Ricardo estava aí, com certeza ele tem vários exemplos para nos contar em relação a isso, né? Do quanto que ali as pessoas que vêm para as startups, elas têm um repertório de habilidades para comunicar a ideia, para pensar fora da casinha, para usar um conjunto e para lidar com a questão do bullying, da violência e das drogas. Então, o nosso programa tem que ser focado no desenvolvimento de algumas dessas habilidades. No Brasil, a gente tem uma importante área do conhecimento que tem inúmeras publicações de resultados de pesquisa, né? E que eu acho que é um instrumental bastante rico para vocês buscarem como que a gente faria a implementação de programas com resultados efetivos, com evidências científicas, né? Então, a gente tem um grupo liderado pelo professor Almir e pela professora Zilda Delprete, que está em São Carlos, né, na Federal de São Carlos. Há anos a gente tem pessoas escrevendo sobre o desenvolvimento socioemocional, as habilidades sociais. Então, o termo aqui bastante comum é o termo habilidades sociais, né? A gente sabe que essas habilidades têm toda a relação com as tais competências socioemocionais, né? A tradução para o Brasil desse termo é que tornou o termo, de uma certa forma, popularizado, né? E, de certa forma, a gente precisa encontrar pontos de aproximação para que a gente desenvolva práticas que tenham resultados efetivos. Essa é a minha proposta o tempo inteiro, que a gente se aproprie de coisas que têm resultado e não de achismos que estão ditos por aí, né? Topam um exercício? Como que vocês estão no tempo? Topam? Então, o exercício é assim. O que as habilidades sociais têm que pode nos ajudar? Tá? Nós vamos assistir um trechinho de um vídeo, que é o Monge e o Cãozinho. Alguém já viu? Não. Eu quero que vocês observam, para a gente entender qual é a diferença ainda entre habilidades e competências. Quais são as habilidades do monge? Tá? O que ele faz? E vocês vão tentar me falar o que ele faz com o cãozinho.
Então, o que a gente poderia pensar sobre esse vídeo? Que nós temos um monge fazendo meditação, fazendo tai chi, né? O cãozinho se aproxima dele, ele pega a bolinha, ele joga a bolinha, né? Só que ele joga a bolinha num lugar provável que o cachorro iria cair e morrer, né? E aí, eu posso dizer que esse monge tem habilidades sociais? Ele não percebeu a alegria do cachorro. Mas ele se aproximou do cachorro? Ele olhou para o cachorro? Ele pegou a bolinha? Ele jogou a bolinha? Agora, qual foi a consequência de tudo isso? Vamos ver a segunda parte. E aí, na segunda parte? O que aconteceu? Ele tomou consciência de tudo. O que ele tinha feito, ele achou que o cachorrinho tinha morrido, aí ele ficou pensando no que ele poderia fazer, foi buscar o cachorrinho até ele tomar consciência do outro que era o cachorro. E ter esse olhar, sabendo que ele poderia continuar meditando e o cachorro continuar do lado dele. Isso, de observar, de se dispor para uma interação que seja minimamente respeitosa, afetiva, que leve em consideração o que o cãozinho quer, o que ele pode fazer de uma forma que atenda o que o cãozinho quer, mas que também continue fazendo o que ele quer. Não é mais ou menos isso que aconteceu no segundo momento? Então, é exatamente nesse sentido que a gente precisa pensar os nossos programas, né? Os nossos jovens vêm para aprender um conjunto de coisas que tenham como possibilidade fazer com que eles ingressem no mercado de trabalho e tenham sucesso, realização e tudo mais, né? Então, é como o cãozinho que queria brincar ali, não é? O cão quer brincar, o jovem quer arrumar um emprego e a gente tem que fazer um movimento caloroso, afetivo, né? Como a Ana e o Gabriel disseram, de pertencimento, de dizer, não, vem cá, vamos fazer juntos, né? Vamos ver quais são as possibilidades, vamos acreditar que é possível, né? Então, nesse sentido, é possível a gente avançar com os programas, desde que tenhamos clareza que dentro de cada competência tem um conjunto de habilidades
e que essas habilidades elas dependem do sujeito e elas dependem do contexto e da situação. Então, há um processo que a gente diz, né, Gabriel, que é de dupla mão. Então, esse jovem, ele chega, ele não sabe se comunicar? Ele sabe, mas ele precisa ouvir primeiro algumas coisas importantes do contexto, que é a forma como se fala, o que não se fala, né? O que é esperado. É preciso que ele entenda que há um contexto novo e que vai precisar com que ele, de certa forma, faça essa leitura também. Que ele esteja aqui ou esteja lá no trabalho, observando quem é o interlocutor, se é o chefe, se é o colega, o que ele fala, como ele fala, não é isso? Esse movimento que a gente já faz, né? Então, nesse sentido, a gente tem a área das habilidades sociais, que tem instrumentos de avaliação que dá para que a gente mensure, né? O que esse menino já consegue fazer e como que a gente vai ajudá-lo a avançar nesse processo, né? E aí, assim, a gente faz com um conjunto de habilidades que são também um conjunto de competências que incluem várias habilidades. Quando a gente fala em assertividade, né, que é uma classe dentro da comunicação, é bastante polêmico, eu diria, o desenvolvimento dessa classe, né, no contexto do trabalho especialmente. A gente precisa muito ajustar quem é o nosso colaborador que recebe esse jovem. Porque hoje a gente vive uma situação assim, eles têm boas ideias e eles querem falar das ideias deles. Mas para eles falarem das ideias deles, primeiro eles têm que entender qual é a necessidade do trabalho. E o quanto que esse trabalho está, em que momentos ele pode falar. Então, ele sabe manifestar opinião? Algumas vezes sabe, sobre aquilo que são ideias deles, do que eles já viram, do que eles já leram. Mas é qualquer manifestação de opinião que é importante? Não. Então, ensinar esse jovem a perceber que há nuances na comunicação, né? Que tudo depende de quem é o interlocutor. Desde das gírias, como a Vitória disse, eu não posso então mais falar as gírias ou falar errado. Depende de quem é o interlocutor e de que contexto você está, né? Se você quer almejar uma promoção no ambiente de trabalho, você precisa melhorar em alguns aspectos, né? Quais aspectos? Os aspectos que daquele contexto são importantes, né? Outra coisa muito aqui é uma competência que a gente se dedica muito, né? Que trabalhar com eles, o interagir com a autoridade, né? Não sei como que se vocês cuidam desse aspecto, né? Eles chegam na empresa e eles falam com o colega que senta ao lado, assim como o dono da empresa, com o mesmo despojar, né? Ok, tem empresários e tem empresas que tudo bem. Tem outros que não, que eu tenho que saber o que falar e para quem falar. Não é? Então, ensinar nuances da comunicação. Cuidar para que o jovem perceba que ele está num processo de imersão num outro contexto também. E que é um processo de transformação. Que é para que ele tenha esse sucesso desejado. Né? O lidar com críticas. Também bastante difícil e importante. Para nós também. Né? Mas os jovens hoje, quando a gente pontua uma coisa, então eu já não vou fazer mais nada. Não é assim? Então eu já não sei nada mesmo. Não, não é isso. Eu só estou dizendo que da próxima vez, né, isso que você fez precisa ser melhorado nesse aspecto. E essa escuta que o Gabriel falou é fundamental. Ter a paciência, a tolerância para esperar o outro falar, sem já ter a resposta pronta. Não é? Então, são nuances importantes do programa de desenvolvimento socioemocional, né? E aí a gente vai trabalhando com várias. A questão da empatia. Como que está?
faz parte do programa de vocês, pensar um pouquinho no como que eles percebem, primeira coisa, empatia é um processo de reconhecer no outro as suas dores, né? De conseguir não pré-julgar ou não dar uma resposta para o sofrimento do outro, simplesmente acolher. É muito comum a gente ver assim, né, um colega em sofrimento e a gente fala, fica tranquilo, vai passar. Né, faz parte um pouco da nossa socialização, né, esse tipo de resposta. A gente também trabalha com professores, e aí, pensando nos professores, a gente trabalha um conjunto de outras habilidades e competências. Agora, focada no trabalho, né, a gente tem feito uma matriz bastante cuidada com as necessidades, que as duas perguntas que foram me feitas para pensar o nosso encontro foi: o que são essas habilidades e competências socioemocionais, de onde vêm esses conceitos, né? E o que o mercado de trabalho efetivamente hoje traz como necessidade? Então, aqui nós estamos indo para responder a segunda questão, que é quais são as necessidades desse mercado, de maneira ampla. Né? Porque quando a gente olha para os contextos específicos, que são as empresas que contratam os nossos jovens, pode ser que haja alguma especificidade diferente. Mas o que a gente vê, no geral, e o que a gente trabalha é o engajamento e o propósito. Né? Então, fazer uma escolha de entrar num emprego do qual eu acredito que é o que eu queria, eu gostei do ambiente, eu entendi minimamente o processo e vou ter foco nesse projeto. É muito ruim a gente, tanto para o próprio sujeito quanto para a empresa, receber alguém que não está muito certo do que ele quer. Se ele quer. E isso a gente precisa trabalhar com esses jovens. Né? Esses todos os aspectos da comunicação. Né? E hoje isso há uma variabilidade muito grande, depende da empresa, depende de quem é o gestor, né? Se é uma startup é de um jeito, enfim, mas de qualquer forma, a gente precisa ensinar os jovens a perceber as nuances na comunicação e os detalhes de cada contexto, né? De quem é o interlocutor. A questão das relações interpessoais, né? A forma como eles se relacionam com os pares, né? E o que eles falam. Né? Eu tive uma situação muito delicada de estar acompanhando uma empresa e a queixa era unânime. Cada um que vinha falava a mesma coisa. Não, porque o meu colega não faz a parte dele. Né? Então, o meu colega não entregou tal coisa no prazo. Eu levei ferro, nós estamos com esse problema, porque o outro não sei o quê. Né? Ou seja, se eu não consigo explicitar para o outro a minha necessidade, de uma forma respeitosa, consensuada, mas eu fico fazendo burburinho, qual é a chance disso dar certo? Zero. Zero. Isso é em qualquer contexto. Por isso, ainda hoje, a gente trabalha tanto esses aspectos da comunicação interpessoal, dos relacionamentos, da postura do profissional dentro da empresa. Né? O trabalho em equipe, tão desejado e tão difícil de fazer. Porque cada um quer ser rei. Todo mundo quer mandar. Todo mundo tem uma boa ideia. Né? Como que a gente faz esse movimento com os jovens? Para que a gente seja um sistema e não um monte de pessoas ali disputando. Né? A questão da resolução de conflitos, outro aspecto que hoje como que eu lido com a dificuldade. Diante de um problema, como que a equipe se engaja para resolver o problema? Quem se envolve nessas tomadas de decisões? Quem media as relações? Né? E o foco final é sempre o resultado que é no contexto do trabalho, que gera sucesso pessoal e profissional. O tempo inteiro nós estamos falando de que há um conjunto de competências que envolvem habilidades que nós vamos ensinando para esses jovens
E o conceito geral de competências nos documentos que a gente viu são conceitos amplos, né? E a gente tem que levar em consideração que o programa que nós estamos implementando, ele tem efetividade, ele gera melhorias de verdade. Ele não é só para a gente falar que é bom, né? E como que a gente faz isso, Andréia? Avaliando, tá? Avaliando os resultados alcançados. E o conceito de competência social é simplesmente o nosso pulo do gato. Por quê? Porque nós vamos se apropriar do como se avalia a competência social para dizer se aquele sujeito, tudo aquilo que a gente ensinou, chegou lá no mercado de trabalho, no ambiente de trabalho, se ele está conseguindo usar. E se os pares dele avaliam ele como um sujeito socialmente competente. Se o chefe dele diz que o treinamento ou o programa foi bom. Se ele percebe as mudanças ali naquele momento. E isso é competência social. Então, os programas devem ser focados na implementação e nos resultados, na avaliação dos resultados no contexto do trabalho. A gente diferencia os conceitos de habilidades e competências. Então, habilidades é um conjunto de coisas que a gente vai ensinando ao longo dos programas. E uma coisa diferente é a competência social que a gente avalia. Tanto o sujeito se autoavalia, o chefe avalia ele, os pares podem avaliar ele. Então, a gente sempre usa de múltiplos avaliadores para a gente dizer o quê? Se esse sujeito está conseguindo usar as habilidades no contexto. E isso é aprender, fazer, ser e conviver. Não é? É isso. Então, o que dizem os chefes dos jovens que vocês colocaram no mercado de trabalho? Eles dizem que essas habilidades que vocês ensinam aqui, elas estão sendo utilizadas lá? O que é competência? Tem isso também, né? A gente está trabalhando com vários nichos de mercados e tudo mais. Eles não conhecem. Porém, a gente tem um sistema de mentoria onde tem o retorno desse jovem. E quando ele volta e traz esse feedback, eu consigo fazer esse mapeamento. Das empresas, gente, O próprio jovem? O próprio jovem, ele volta e fala da trajetória dos desafios que eles estão passando na empresa. E aí, com a Carol anteriormente, com a Ana hoje e a Aure, eles recebem essa mentoria, essa instrução para lidar com essas divergências que ele está tendo lá, para ele recordar do que ele já vivenciou. E as empresas parceiras mesmo, que a gente tem, como é o Grupo SEB, como a M2, alguns já retornam com resultados bem positivos do que a gente está fazendo. Ótimo, isso é resultado efetivo, né? Quando a gente tem os nossos superiores, os nossos chefes, né, os nossos parceiros, reconhecendo que a gente tem um desenvolvimento na prática, no uso dessas habilidades, é sinal que o propósito do programa foi atingido, né? Então, esse é um caminho bastante bonito da gente ver. Quais são, então, para a gente finalizar, os nossos desafios do momento? Né? Eu acho que a gente compartilha dos mesmos desafios, e aí a gente tem, então, uma necessidade ainda de buscar respostas para a nossa pergunta que nos motivou nesse encontro, né? E dentro desse desafio, eu acho que a gente conhecer as necessidades da empresa, né? O que essa empresa está desejando dos nossos jovens? Que tipo de jovem, com qual repertório, para fazer o quê, para produzir o quê, com qual resultado? Sabe, todo o processo, entender essa necessidade, né? E entender que o sucesso no trabalho ou do trabalho, ele vai depender das pessoas que nós vamos colocar ali, né? Ou que a gente vai ajudar em um processo de implementação de assessoria em empresas. Então, se depende das pessoas, a gente precisa saber quais são as necessidades dessa empresa e quais são as potencialidades e dificuldades do colaborador, do jovem, né? Porque só assim, então, a gente vai ter foco no resultado e no sucesso. E esse acompanhamento, como o Gabriel já contou que vocês também fazem um processo de acompanhamento, acompanhar os jovens para auxiliar na efetividade do uso dessas habilidades, né? Como foi o desempenho,
quais os resultados, o quanto que aquilo que ele fez gerou melhorias para o trabalho dele, né, atingiu os objetivos do trabalho, tem sido avaliado pelos pares de uma forma efetiva, né? Então, dessa forma, a gente vai alimentando os programas com foco na eficácia e nos resultados. Muito obrigado pela oportunidade desse encontro, mais uma vez, né? Com certeza foi um início de ano bastante rico, né? De um diálogo frutífero, de um espaço muito gostoso de voltar, né? Espero ter deixado alguma contribuição para vocês também. Muito obrigada. Gente, eu espero que esse seja um dos diversos ciclos de trabalho, de estudo que o NAU promove. No discorrer da fala da professora Andréia, a gente descobre um mundo de possibilidades. Quando se fala em competência social, a gente, na verdade, tem 2 objetos de estudo. O jovem que a gente trabalha. 2, as empresas que os contratam. Na maior parte das vezes, a empresa nem sabe, nem tem consciência de que um trabalhador de sucesso precisa ter aquelas características todas. Isso nos motiva a estudar mais, a implementar mais e a trabalhar mais juntos. André, muito obrigado. Deixo com vocês a palavra da Ana Cláudia agora. Obrigado, André, e obrigado a todos. Gratificante, Andréia, ver que todo esse conteúdo que você trouxe com tanta tranquilidade, né? E dividiu com a gente sabe o tanto que é difícil, eu sou da área da educação também, e a gente sabe como é difícil essa caminhada, né? Desse estudo, dessa validação, e o porquê, né? E a busca do propósito. E quando você traz a sua apresentação pessoal da transformação, né? Eu acho que a grande virtude aí, e uma grande característica sua, né? É se permitir essa revalidação constantemente. Por isso que a gente fica sempre com esse espírito jovem, apesar de você ser jovem, né? Mas de trazer tantos conteúdos tão importantes. E nós que somos do projeto Mercado Trabalho, a equipe está quase toda aqui, né? Nós temos outros colaboradores aqui que contratam os nossos jovens, estão aqui presentes, né? A gente sente isso que você traz. Eu sempre falei para o Gabriel e para a equipe, falo, gente, mas como é que é essa empresa que contrata? Nós temos que fazer uma amizade com eles para saber como é que está esse lado. Até porque não são todas as empresas que querem contratar jovens e não são todas as empresas que sabem o que fazer com aquele jovem. Né? Então, nós estamos sempre nessa busca desse estudo e desse preparo para a gente poder deixar esse caminho que é árduo de trabalhar para esse jovem que também tem medo dessa nova caminhada, desse novo despertar. Hoje, no almoço, a gente estava falando sobre isso, né? De uma jovem que também está com 21 anos e foi para a faculdade e está trabalhando e volta, não quer trabalhar. É um movimento difícil desse adultecer, né? Eu uso esse termo. Então, a sua graciosidade, a sua colaboração e a competência de socializar com a gente uns assuntos tão importantes e com tanta leveza. A gente sabe o tanto que tem de estudo aqui por trás, né? Então, nós do Mercado Trabalho queremos deixar aí as portas abertas. O estudo também, né, Zé? Né? As portas abertas. Hoje é o primeiro início de um ciclo de atividades que o NAU Mercado Trabalho trouxe. Foi pedido do Zé Luiz também, que a gente possa oportunizar para todos os espaços aqui. Nós temos vários colaboradores de vários espaços de estudo. E de trazer para que cada dia um beba um pouquinho do espaço do outro, que a gente possa ir criando essa sinergia e esse espaço, né, nosso da fábrica aqui, que ele seja rico. Né? Gabriel. Boa tarde a todos. Agradecer, né, a sua palestra, a sua fala, que vem de encontro que a gente está buscando. Faz um tempo já que a gente está buscando para
sanar algumas respostas que ainda a gente patina, mas não paramos de buscar. Porque quando a gente fala em habilidades, em desenvolvimento, ela vai mudar constantemente, então o estudo nunca pode parar, a busca nunca pode parar. Muito obrigado a todo mundo. Você quer falar? Você acha? Então, vem cá. Vem cá, jovem, que ensina jovem. Não, é para ser simples mesmo, né? Mais do que qualquer outra coisa. Te agradecer muito pela disponibilidade em vir aqui, principalmente trazer reflexões, né? Mais do que verdades, é fazer a gente pensar com tudo que você trouxe, né? Fazer a gente pensar onde a gente quer chegar com essas competências no jovem, o que a gente tem buscado desenvolver. A gente falou de consciência social, e aí fica o contexto social, assim, porque eu não trabalho com qualquer jovem, né? Eu trabalho com jovens que estão aí em busca de uma jornada e se encontram com outros desafios. Então, me fez pensar muito mais do que qualquer outra coisa. Foi muito legal, porque eu acho que essa conexão foi bacana demais, porque o dia que eu estava pensando nisso, assim, me angustia a gente não pensar sobre conceitos que a gente utiliza no cotidiano, né? E aí eu estava nesse encontro, e aí eu e o Gabriel, falei, Gabriel, eu conheço uma pessoa, poxa, ela sabe muito dessa temática, e a gente foi por meio de uma conversa simples que surgiu a ideia de você estar aqui, e eu acho que ainda tem muito a se pensar sobre tudo que você trouxe, e agradecer muito, muito de coração, que você esteja sempre aqui nesse espaço com a gente.